Então ele diz aqui, ó. Aí ele fala, né, meu Deus, olha, ele se empolga, né, que ele vê. Alá, né, seguinte, meu Deus, né? Haverá uma guerra antes do fim do mundo. Haverá uma guerra. Quem vai ganhar, Mustafa? Os muçulmanos vão vencer? Tem certeza? Você diz que isso vai acontecer? Inshallah. Então ele fala que sim, os muçulmanos venceriam essa batalha que acontecerá contra Israel. Você sabe, existem similares em hadiths sherifs, né? A analogia é esta. Ao invés de falar da árvore e da pedra, os judeus não serão mais apoiados por ninguém. Ou seja, é isso que ele fala, que uma hora Israel, né, essa é a visão deles, Israel vai ficar isolado do resto do mundo. E isso não aconteceu ainda, tá? Mas, embora Israel ainda tenha muita influência, né, pastor Jeremias, no mundo aí, por questões comerciais múltiplas, né, em vários aspectos, os israelitas, né, são hábeis comerciantes, mas existe aí sim um movimento também de boicote a Israel, inclusive houve na Europa. Recentemente, a Europa proibiu alguns produtos de Israel de serem vendidos lá, né, por uma questão desse conflito aí com os palestinos. Alguma coisa para falar aí, pastor, para acrescentar? Apenas aquele versículo que você pediu para procurar aqui, que é quando Agar, né, foi dada como mulher a Abraão para gerar filhos, e aí Sara, né, a expulsa, e aí quando ela se encontra no deserto, a Bíblia fala assim, está em Gênesis capítulo 16, 16, versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, falando com Agar, que não será contada por numerosa que será, falando da semente de Ismael, que é a semente de Agar. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Esta passagem bíblica que fala que a mão dele, ou a mão do povo, da descendência, da semente de Agar com Abraão, que é Ismael, e são, né, o mundo muçulmano, seria contra todos e todos seriam contra eles. Muito bem, pastor Jeremias. Vamos lá, vamos seguir aqui no nosso vídeo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Os judeus não serão mais apoiados por ninguém. Eles não poderão fazer seus lobbies, né? Inclusive, os judeus eram tão hábeis comerciantes, né, pastor, que até durante a segunda guerra, enquanto eles estavam ali, até mesmo sendo perseguidos, eles continuavam fazendo negócios com várias pessoas, com várias instituições. Então eles sempre foram hábeis comerciantes. E eles cairão em uma posição tão humilhante que as pessoas que querem se abrigar atrás deles podem dizer, peguem esses judeus. Tá vendo? Foi o que eu disse. Eu nem estava me lembrando disso, mas é o que ele falou aqui. Não vai pegar esse texto literal. Olha, tem uma pedra aqui que vai falar. Não é isso. Que os muçulmanos, os judeus não terão mais apoio das outras pessoas, como aconteceu na época, né, da Segunda Guerra Mundial, não só na Alemanha, pessoal, em toda a Europa, nas Américas,
judeu era perseguido. Não era bem-vindo, havia até navios, né, que fugiram de Israel, cheio de judeus civis fugindo da guerra e da perseguição ali, da Alemanha e de outros lugares da Europa, que quando chegaram aqui no Brasil, por exemplo, não foram recebidos. Foram para outros países, não foram recebidos. Foram para outros países, não foram recebidos. Se obrigaram a voltar para a Alemanha. Então, é disso que ele está falando. Quem não conhece a história, aí fala, não, isso jamais vai acontecer, porque judeu é muito rico. Você não conhece a história, por isso que você diz isso. Isso já aconteceu. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar o mundo não só na nossa visão. Nós temos uma visão de mundo? Temos. Temos nossas crenças? Temos. Mas nós temos que olhar também como eles olham, para que a gente entenda em que se basearão as ações desse povo. Bem, vão se basear nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá. Eles cairão em uma posição tão humilhante que as pessoas que querem se abrigar atrás deles podem dizer, né? Peguem esses judeus. Ele vai continuar explicando o texto aí que eu já li, né? Em outras palavras, quando olhamos para o versículo de Al-Isra, sim, Israel não está indo para lugares bons. Haverá coisas problemáticas. Ele fala assim, até com certo desdém, que é normal da fala, né? Tipo assim, olha, vai se dar mal, né? Quando olhamos para o Hadith, haverá uma guerra antes do fim do mundo. Tá vendo, pessoal? Eles ensinam o fim do mundo, eles pregam, eles acreditam nisso, tá? E às vezes a gente fala aqui, né, que nós precisamos conhecer, sempre vai ter aquele mais desavisado que vai dizer assim, mas eu não vou acreditar nisso, a minha fé está em Jesus. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está falando que os brasileiros vão entrar nisso aqui. A grande questão tem 1,8 bilhões de pessoas que acreditam nisso aqui. Vamos lá. Então ele fala, né, que haverá uma guerra contra os muçulmanos. E os muçulmanos irão dizimar. Né, E essa é a intenção muito clara, essa intenção de dizimar, né, pastor Jeremias, que está na Bíblia, quando o anticristo ele está lá para destruir os últimos remanescentes. Não vou nem dizer judeus, que eu acho que pode até ser que não tem somente judeus ali, hebreus, mas enfim, os últimos remanescentes que estão fugindo do anticristo ali em Jerusalém, eles serão salvos por Deus, porque se não fossem salvos pela vinda de Jesus, sim, o anticristo conseguiria dizimar todos os judeus. Vamos seguir aqui. Vamos dar uma olhada nas fontes judaicas. Agora vamos para a Bíblia, hein, pastor? Agora ele vai pegar a Bíblia para nos mostrar. E eu acho que é a parte mais é a parte mais interessante do vídeo, não é, pastor? Quando ele pega a Bíblia, aí a coisa fica mais clara ainda. Aí é que realmente agora ele vai mostrar o que vai acontecer com Israel. Na Bíblia, nós estamos vendo uma pregação de um muçulmano sobre o final dos tempos, falando do que vai acontecer para Israel, e ele vai mostrar a Bíblia. Tá? Ele vai usar textos bíblicos para comprovar aquilo que ele acredita, e em partes, nós vamos explicar isso já, tem razão. Vamos já explicar isso aí. Vamos dar uma olhada nas fontes judaicas. Existe alguma coisa na Torá sobre isso?